Salve geeks, beleza? Eu sou o Guilherme Alves, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje será diferente, porque existe um mistério em Bleach que a própria sociedade espiritual evita de comentar. Um segredo tão profundo que durante as guerras sangrentas quase levou toda a existência ao fim. Afinal, o que acontece quando o Rei das Almas morre? Quem assumiu o trono pós-guerra contra os Quintes? E mais, quais personagens poderiam ou deveriam ter ocupado esse lugar? No vídeo de hoje vamos explicar tudo isso e eu te aviso, algumas respostas vão te deixar desconfortável. No final eu vou revelar o candidato mais improvável, mas que narrativamente faria mais sentido assumir esse trono. A lógica do universo. O que é o Rei das Almas de verdade? Antes de entendermos quem ocupa o trono, a gente precisa entender para que esse trono existe. O Rei das Almas não é necessariamente um governante, ele é um pilar, um componente vivo que literalmente equilibra tudo: mundo humano, sociedade espiritual, o ecomundo, Dangai e o fluxo das almas. Sem ele, todo o universo iria colapsar em segundos. Mas aqui vem a parte sombria. Ele não vive lá por poder, ele vive por prisão. O Rei das Almas era mantido como uma peça viva de um sistema criado pelos 5 grandes nobres clãs da sociedade espiritual. Não é exagero dizer que ele era uma vítima funcional. E é exatamente isso que deixa tudo pior quando ele morre. A morte do Rei das Almas, o momento mais perigoso da história. Durante as Guerras Sangrentas, Yhwach invade o Palácio Real e mata o Rei das Almas. Por alguns segundos a realidade literalmente começou a colapsar, uma verdadeira ruptura universal. Se não fosse um certo personagem, Bleach de fato teria acabado ali. O novo Rei das Almas. Quem assumiu o posto? Quando enfim o Yhwach é derrotado, o universo inteiro de Bleach ainda está instável. É então nesse momento que Ryosuke Ishibei toma a decisão final. O Rei das Almas pós-guerra é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Yhwach. Mais precisamente, o cadáver do Yhwach, preso e selado para servir como novo pilar. E isso é confirmado nesses epílogos aqui. É sombrio, é cruel, mas o Ishibei sabia. Sem um Rei das Almas funcional, todo o universo iria ruir. E o Yhwach era o único ser espiritual com energia equivalente o suficiente para substituir o antigo rei de imediato. Mas isso com certeza abre uma pergunta ainda mais perigosa. Quem poderia ter assumido o lugar caso o Ishibei quisesse seguir por outro caminho? Aqui começa a parte polêmica desse vídeo. Candidato número 1, Kurosaki Ichigo. Talvez esse seja o candidato mais óbvio e o que mais levamos a crer que poderia assumir esse papel. No próprio anime fica implícito que a ideia do Ishibei era sim utilizar o Ichigo caso fosse preciso substituir o Rei das Almas. O Ichigo ele tem ligação com o mundo humano, com os Quintes, com os Shinigamis, com Hollows, com Fullbringers. Ele é literalmente uma ponte entre os mundos. Mas aqui existe um problema. O Ichigo não tem perfil para ser um rei. O rei precisa ser estático, preso, bem dizer, uma peça funcional. E o Ichigo é literalmente movimento, mudança, vida. Seria narrativamente anti-Ichigo. Mesmo assim, poderia funcionar em um futuro bem sombrio. Candidato número 2, Ryosuke Ishibei. O homem que nomeou tudo. Ele é o ser mais próximo de se tornar uma entidade divina. Tem conhecimento do mecanismo do trono, entende o fluxo de almas e tem um poder absoluto sobre nomes e conceitos. Mas aqui existe um pequeno detalhe. O Ishibei nunca aceitaria perder a sua mobilidade. Ele é um guardião e não uma peça. Candidato número 3, Aizen Sousa. Sim, o Aizen. Desde quando se revelou um vilão, tinha um objetivo muito claro: substituir o Rei das Almas. E o pior, ele tem poder espiritual capaz de aguentar essa função, além de já ter visto o próprio trono. Mas o Aizen jamais aceitaria ficar preso, e o Ishibei também jamais colocaria ele lá. Mesmo assim, é uma realidade alternativa. O Aizen seria um Rei das Almas perfeito, e
absolutamente aterrorizante. Existe alguém ainda mais interessante, e o candidato surpresa é o Kitaki Jushiro. Essa com certeza seria a escolha que mais faria sentido narrativamente para a história. O Kitaki era a manifestação do Mimiyagi, que é literalmente o braço direito do Rei das Almas. O seu corpo já estava ligado ao sistema do Rei das Almas e ele fazia involuntariamente parte do mecanismo. Se ele tivesse sobrevivido à guerra e à batalha direta ou indireta contra o Yhwach, ele provavelmente aceitaria esse papel. Esse é o candidato perfeito que Bleach nunca pôde explorar. No fim das contas, o novo Rei das Almas não é um herói, não é um nobre e muito menos um escolhido. É o maior vilão que a sociedade espiritual já enfrentou. E isso é um lembrete da crueldade do sistema que rege sobre Bleach. Mas a parte mais assustadora de tudo isso é que esse sistema ainda está ativo e nada impede Ryosuke Ishibei de repetir tudo isso no futuro. Agora eu quero saber de vocês, geeks. Vocês já sabiam que o Yhwach se tornou o Rei das Almas? E qual desses personagens citados aqui você acha que seria um rei melhor? Tem algum que eu esqueci? Deixa tudo aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu esse vídeo e quer saber mais sobre o universo de Bleach, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem vídeo novo por aqui toda semana, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte beijo, um grande abraço, muito obrigado e tchau.